Homem, você está perdido. O Brasil é um dos países mais promíscuos do mundo, mas você vai pagar essa libertinagem com a própria liberdade. O cerco está montado para um coletivo feminino te destruir, enquanto também é destruído sem nem perceber. É porque, no fim, o empoderamento vai virar submissão a uma tirania poderosa de verdade e os corpos tão expostos voltarão a ser encobertos por burcas. Para bom entendedor, já sabem, né? Um futuro de dominação, o que já acontece aí mundo afora e já produz efeitos aqui, vai se concretizar. E o que você fez no verão passado, hein? Pode te condenar, meu caro emocionado. Aliás, o que você fez há 10 anos pode te condenar. Se não pelo processo criminal, será muito antes pelo coro social que grita que todo homem é um potencial e provável agressor, estuprador e opressor. Um coro que fala baixo o patriarcado, mas no primeiro acesso ao capital, que vem desse modelo, passa a luxar, abandona as próprias raízes e se regozija de tudo que é supérfluo, excêntrico e moralmente questionável, mas absolutamente dopaminérgico. Você vai acabar preso pela palavra de uma mulher ou de algumas que se juntarem para te enterrar de vez. E eu vou te mostrar agora como isso acontece, passo a passo. Olha esse comentário que apareceu num vídeo em que uma advogada contava que um professor tirou a própria vida, mesmo depois de ter sido inocentado da acusação de abusar de 6 meninas em sala de aula. A investigação mostrou que os relatos eram contraditórios e que os fatos descritos não poderiam ter acontecido. Era uma dinâmica impossível. Mesmo assim, o homem não resistiu ao julgamento social e se desviveu depois da absolvição judicial. Nos comentários, uma mulher escreveu assim, presta atenção. Na época, eu não sabia que era abuso, mas tive um professor que colocou a mão na minha coxa. E era comum ele fazer isso. E no ensino médio, tive um que veio com conversa que sonhou comigo e contou tudo o que aconteceu no tal sonho, com detalhes. Não é incomum que isso aconteça, mas também sabemos que tem acusações falsas, sim, disse ela. E eu respondi, na verdade, na época, você não sabia, porque de fato essas condutas não eram consideradas crime. Logo, ele também não sabia que um dia ele poderia ser um criminoso por esse ato de colocar a mão na coxa. Hoje, essas condutas podem ser crime. Nesse seu caso relatado, uma importunação. Ou, se você era menor de 14 anos, até um estupro. Mas o ato de passar a mão na coxa teria que ser com intuito sexual, para satisfazer um desejo dele, também de cunho sexual. Não apenas tocar. E um homem dizer que sonhou com você pode ser uma investida de conquista, um flerte, não necessariamente um abuso. Se ele era o seu professor, como tinha uma relação hierárquica, então hoje poderia se configurar um assédio. Então vejam, a seguidora relata um professor que colocava a mão na sua coxa. Outro, no ensino médio, que disse ter sonhado com ela em contexto sexual. Isso é chamado de anacronismo jurídico. Julgar um fato do passado com as leis do presente. Na época não havia crime que punisse esse tipo de toque. O Código Penal falava em violência ou grave ameaça. Um toque na perna sem violência não era considerado estupro, nem atentado violento ao pudor. A moça não sabia que era abuso, porque juridicamente não era. E isso é importante entender. O direito muda, a moral muda, mas a lei penal não volta no tempo. Nenhum ato pode ser punido retroativamente. Isso para que a gente possa garantir um mínimo de segurança jurídica. Hoje sim, um toque na perna, uma passada de mão, uma fala de conotação sexual, sem consentimento, pode ser enquadrado no artigo 215-A do Código Penal, o crime de importunação sexual, criado em 2018. Mas em 2005, em 2010, isso não existia. Por isso não há como retroagir. O que é crime hoje pode não ter sido ontem. E ninguém pode ser punido por uma lei que não existia quando o fato ocorreu. A minha resposta à moça traz de forma didática uma ideia simples. A gente precisa separar o que é moralmente errado do que é juridicamente punível. E mais ainda, entender que o direito não serve para corrigir o passado com a raiva do presente, mas para garantir justiça no tempo certo. Isso é o que diferencia Estado de Direito de justiça emocional.
E a gente pode até comparar com um caso real recente, o caso do professor Conrado Paulino da Rosa, aqui do Rio Grande do Sul. Então, se ela bebeu, não transe, meu caro. Nessa hipótese, o consentimento é juridicamente irrelevante, porque a vulnerabilidade torna inválida qualquer manifestação de vontade. Então, a lei muda, mas a prova não retroage. E aí o que resta? A destruição pública. Mesmo que o processo termine em absolvição, o nome do homem já foi arruinado. O emprego ele já perdeu. A saúde mental foi junto. E a sociedade não pede desculpa depois. Agora, voltando à moça do comentário. Hoje, ela pode denunciar? Pode, mas a denúncia seria arquivada. Porque o fato é atípico. Importunação não era crime na época, entrou no Código Penal em 2018, artigo 215-A, e prescrito. Só seria diferente se ela tivesse menos de 14 anos. Nesse caso, seria estupro de vulnerável, artigo 217-A. E o prazo só começa a contar quando a vítima completa 18 anos. Mas se ela já era adolescente ou adulta, não há o que fazer juridicamente. Mas socialmente se detona a vida do sujeito. O problema é que ainda assim a reputação do professor estaria destruída no dia seguinte. Mas vejam, qual é o maior problema de todos aqui? O problema é que com o tempo o crime sexual deixou de exigir prova de violência e passou a girar em torno de consentimento. Hoje basta alguém dizer, mas eu não consenti, para o sistema iniciar um processo. E aí o homem cai num beco sem saída. Se grava o ato para proteger, comete crime de registro não autorizado. Se não grava, não tem prova de consentimento. Se é acusado, a sua palavra não tem valor. A dela que tem. Esse então é o círculo kafkiano, uma engrenagem absurda em que qualquer escolha te condena. É um sistema emocionalmente reativo que cria leis para responder à dor de algumas, mas sem prever garantia simétrica para todos. E isso não é misoginia jurídica, é diagnóstico técnico. E junto desse desequilíbrio jurídico, veio o revisionismo moral. As pessoas olham para o passado com as lentes do presente e decidem que o que antes era normal, agora é monstruoso. Um toque vira abuso, um flerte vira assédio, um relacionamento vira estupro conjugal. E aí todo homem com passado vira suspeito. A moral muda, mas a destruição permanece. Então, homem, cuidado. O que você fez no verão passado pode não te condenar na justiça ao final de um longo e custoso processo, mas pode te condenar na internet, na vida pública e social, porque hoje a pena vem antes do processo. E quando a justiça absolve, já é tarde para o homem que perdeu tudo, até às vezes a própria vida.